Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Vivendo o Reino, o canal da esperança. Estão conosco hoje Marcelo Nascimento, Anderson Cordeiro, o cantor e tocador de violão, e também Leandro Menezes. A gente vai inventar um apelido para ele. Seja bem-vindo, então, a esse canal. Mais uma vez para a gente estudar junto o episódio de número 11, cujo título é Compartilhando a História de Jesus. A gente já está chegando ao final dessa série de 13 episódios, então estamos aí de número 11, ou 11º. E obrigado porque você está com a gente, está nos acompanhando. E antes da gente compartilhar e falar um pouquinho mais sobre o que a gente estudou, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aí, compartilhe também esse conteúdo com outras pessoas e ative as notificações para você ficar aí sabendo quando a gente tem materiais novos, né? Que não é só esse momento que a gente compartilha aqui com vocês da lição, mas nós temos aí algumas séries, a série Playlist, por exemplo, aí que o Marcelo compartilha, tem também o Anderson, que estava fazendo aí a série sobre Efésios, é isso, ou Gálatas, uma coisa assim. Corrija aí, Anderson. É Efésios ou Gálatas? Gálatas. Gálatas, isso. E o Leandro, que tem também uma série, mas acho que não colocou aqui ainda, né, Leandro? Tá desligado? Ainda não. Tá lá no outro canal, mas podemos ir colocando aqui. Então, em breve vai ter também a série. E eu sou apresentador, então não tem série nenhuma, né? Mas em breve aí vai sair alguma coisa do forno aí para compartilhar com vocês também. Tá certo? Então, sem mais delongas, Leandro Menezes, fazer uma pergunta aí para você, para a gente começar. Já que o título fala sobre compartilhando a história de Jesus, né? Quando a gente, então, fala da história de Jesus, está relacionado, não tem como a gente deixar de falar disso, da salvação. A pergunta é, por que a certeza da salvação é importante na experiência cristã, na experiência de compartilhar sobre Jesus Cristo? Por que essa certeza é importante para isso, para essa experiência que todo cristão deve ter no seu dia a dia? Ajuda a gente aí, Leandro. Dá para passar a pergunta? Eu creio assim, amigos, que eu acho que é impossível ser cristão e não ter a certeza da salvação. Só que eu sei que muitos têm dúvida, vivem essa dúvida. Será que hoje eu estou salvo? Nós já comentamos, acho que alguma lição anterior aí, que alguns até pensam assim, né? Hoje eu cometi tal pecado, se Jesus voltasse hoje, eu não estaria salvo. Muitos pensam dessa forma. Só que daí nós caímos naquela premissa que a salvação é pelas obras e não pela graça, né? Que essa semana estudamos aí a lição, né? Falando sobre a salvação em Cristo Jesus, salvação pela graça, que não tem o que nós possamos fazer a não ser aceitar Jesus como Salvador para sermos salvos. Então eu diria assim, não importa o quão pecador você seja, o quão pecador eu sou, se eu aceitei Jesus como meu Salvador, a Bíblia é clara em dizer que eu sou salvo. Claro que nós seremos julgados pelas obras, então eu posso perder a minha salvação pelas minhas obras, porque as minhas obras vão refletir aquilo que eu creio. Então não adianta, digamos assim, eu dizer que eu creio em Cristo Jesus como meu Salvador, mas eu continuo, sei lá, vamos usar coisas bem comuns, né, no dia a dia, que eu continuo falando mal do meu vizinho, falando mal do irmão, continuo comendo algumas coisas que sabemos que prejudicam o meu corpo, continuo, quem sabe, nos hábitos da vida antiga, da vida velha, fumando, bebendo, com vícios, né? Ou seja, tudo aquilo que contradiz com a fé que eu tenho. Então, as obras, como já comentamos também em outro momento, e algo tão aprofundado, é apenas um reflexo da minha fé, daquilo que eu creio. Então, assim, a salvação é unicamente pela fé em Cristo Jesus. Então, assim, ser cristão é fundamental ter certeza da salvação.
Então, você que está assistindo nós aí hoje, se você já aceitou Cristo como teu Salvador e você vive numa luta diária contra o pecado, você não se conforma com o pecado, você não se conforma de cair em pecado, mas você se levanta, reconhece que errou e continua nessa luta, tenha certeza, a salvação está, digamos assim, nas suas mãos, está à sua disposição. Você é salvo. Você pode se considerar salvo, santo, separado para Cristo. Né? Claro, e isso não quer dizer que é aquela graça barata, uma vez salvo, para sempre salvo. Como eu disse, é uma luta diária. Então, como o Jorge nos perguntou, né, qual a importância, né, da certeza da salvação na experiência cristã? Como que eu vou testemunhar da salvação para as outras pessoas se nem eu tenho certeza da salvação na minha vida? Como que eu vou testemunhar para uma pessoa, trazer a certeza para ela que Jesus morreu para pagar o preço do pecado que nós deveríamos pagar, que é a morte eterna, se eu não tenho a certeza da salvação? Então, assim, ó, não importa quantos tropeços nós tenhamos, não importa, importa é que nós nos já apegamos a Cristo e eu vivo nessa luta diária contra o pecado, contra a minha natureza pecaminosa, e se eu tropeço, caio, eu me levanto, eu vou aos pés de Cristo, me humilho, peço para que Ele continue me dando força para continuar lutando aí até a sua vinda, quando daí sim nós seremos purificados e nunca mais iremos aí pecar. E aí sim, santos e puros eternamente, né? Mas enquanto isso, é uma luta diária mesmo. E nós só poderemos testemunhar do poder de Cristo sobre nós. Só podemos testemunhar da salvação se nós termos a certeza da salvação. Vivemos essa experiência diariamente. Próximo. Eu quero ler aqui o texto que a lição traz, que é em Efésios, capítulo 2, verso 1 ali em diante, né? Fala assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Eu quero apenas aproveitar o gancho que o Leandro comentou, que às vezes a gente tem a tendência, né, da gente qualificar pecados, né? E às vezes a gente entende de que ou vamos colocar numa questão de testemunho, né? A gente dá uma ênfase maior, ou talvez você esteja pensando, poxa, mas eu sempre fui um cristão, por exemplo, quando a gente fala adventista de berço, cristão de berço, ou seja, desde pequenininho, seguindo numa tradição cristã, né? E, poxa, nunca teve uma transformação, sei lá, né? Era um traficante, era bêbado, era drogado, era não sei o que e tal. E às vezes a pessoa pode, quem está nos ouvindo, pode pensar, poxa, mas como que eu vou compartilhar uma experiência se, né, não teve nada de extraordinário nesse sentido? Então, às vezes a gente quantifica pecados no sentido assim, não, a transformação é só porque lá a pessoa, claro que isso é importante e é muito bom, é legal que realmente a pessoa era lá drogada, viciada, teve seus vícios e transformou, ótimo, com certeza isso é importante. Mas a gente não pode esquecer que aqui no texto, né, fala primeiro que ele diz que nós, né, estávamos mortos em nossos delitos e pecados, ou seja, que inclui todos. Não importa se você, talvez você nunca tenha bebido na vida, nunca tenha, ou seja, foi cristão aos olhos, né, das pessoas, pecador também, mas todos nós estamos no mesmo barco, né? Então, e às vezes a gente apenas olha, né, o sentido do pecado como nessas coisas, né? E a gente esquece, por exemplo, de outras coisas que a gente deve olhar para nós e pensar, poxa, será que eu não sou orgulhoso? Será que eu não sou fofoqueiro? Né? Porque assim, pensa bem, talvez você nunca pensou, quando eu falo você quem está me ouvindo e os amigos aí também, o que causa mais prejuízo numa igreja, por exemplo, numa comunidade? Uma pessoa que está lutando para parar de fumar ou o fofoqueiro? Entende? O que causa mais prejuízo? Né? Uma pessoa que fica falando mal de todo mundo, que passa a perna nas pessoas, é desonesto, ou alguém que fica lutando para parar de beber, por exemplo. Não estou dizendo de que uma coisa é mais importante que a outra ou tal. Estou dizendo que a gente não pode deixar de lado, a gente não vai deixar de lado essa questão da bebida, enfim, etc. Mas a gente esquece de um outro lado que é tão importante quanto,
e que às vezes isso não é visto, e principalmente eu olhando para mim, né, e pensar, poxa, porque isso depende de uma análise minha desse pecado. Então aqui, ou seja, né, o subtítulo inclusive é de Efésios 2, diz, do pecado para a salvação pela graça. E Então, Jorge, pode falar. que só pegando o teu gancho também, tu pegou o gancho aqui no que eu falei, eu vou pegar o gancho no que tu está falando agora, que é muito comum mesmo a gente fazer, digamos, essa qualificação, né? Tipo, ah, não, um pecado de matar está aqui. Ah, mas contar uma mentirinha está aqui, não tem problema nenhum. Mas sabe o que eu acho interessante? Quando nós falamos sobre o juízo final, lá, a segunda morte, na terceira vinda de Cristo, né? Lá em Apocalipse capítulo 21, no verso 8, diz assim, ó: quanto, porém, aos covardes, os incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Ou seja, aqui nós vemos que não importa se foi um assassinato, como diz aqui os assassinos, ou foi uma mentirinha, né, como está aqui, os mentirosos. O destino, o local é o mesmo. Né, na questão. Então, por isso que eu digo, nós temos que ver uma vida diária e constante contra a luta, né, do nosso pecado. E como o Diógenes disse, o orgulho, o egoísmo, às vezes a pessoa não tem a tendência para beber, para fumar, ela não tem a tendência, quem sabe, uma tentação de cometer adultério, qualquer outro daqueles que nós consideramos pecados, como diz, grotesco, né? Mas ela pode ter aquela tentação de ser orgulhosa, vaidosa ao extremo, né? Colocar isso em primeiro lugar, a tentação aí de falar mal dos outros, tudo é pecado, está no mesmo balaio, né? Só complementando ali, antes do Marcelo entrar, do texto, né? O que chama atenção é a partezinha final do verso 3, né? Que fala, então, as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. E aí depois, verso 4, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, e pela graça sois salvos, etc. Ele segue ali, né? Então, Amém. ou seja, é indiferente se eu estou numa crença, né, desde pequeno ou não, eu não posso me esquecer de que a natureza pecaminosa, que é claro que isso deságua em atos pecaminosos também, mas tem muitos pecados que ocorrem na minha mente, que talvez eu vou levar a uma atitude ou não. A gente não pode esquecer que não vai o único momento em que a gente vai ficar sem pecado é quando Cristo voltar e acabar com tudo. A gente não pode esquecer disso. Essa tendência a achar de que sempre o outro é mais pecador do que eu, ou que eu talvez, por eu fazer uma boa obra, né, eu então tenho mais pontinhos com Deus, né? Então eu sou salvo, né, pela fé, a graça de Deus, a fé em Jesus Cristo, né, a graça em Cristo, enfim. Então, isso é um detalhe, né, muito importante que a gente não pode esquecer, bater nessa tecla, né, para que não vire aqueles dois extremos, né, a graça barata e o legalismo, né, a salvação pelas obras. Então, a gente tem que andar no equilíbrio disso, né? Vai lá, Marcelo. Eu queria entrar no mesmo assunto ainda da tua pergunta inicial ali para o Leandro, porque tem desdobramentos bem interessantes. E o Leandro até falou um ponto importante, respondendo a tua pergunta, por que é importante a gente ter a certeza da salvação relacionado ao testemunho. O Leandro falou que a gente não vai conseguir pregar, né, falar para o outro de algo, de uma salvação, se eu não aproveitei, eu não creio ou eu não estou vivendo essa experiência. E isso é verdade. E a gente pode pegar o exemplo de Davi, no Salmo 51, quando Davi ele escreveu esse salmo, quando o profeta Natan veio ter com ele e apontou o pecado dele com Batseba, ele escreveu o Salmo 51, e aí ele reconhece o pecado dele no verso 12, em algumas versões diz assim, dá-me a alegria da tua salvação, ou me restitui a alegria da tua salvação, porque ele havia perdido, e às vezes a gente perdendo a certeza, não só pelo fato de como é que eu vou pregar para outros uma salvação que eu não possuo, mas às vezes também é no sentido assim, poxa, como é que eu vou testemunhar para alguém com convicção de que a fé é maravilhosa se eu perdi a alegria da salvação? E aí a pergunta é, por que perdeu a alegria da salvação? E aí a gente vai para um outro ponto,
que é porque provavelmente é uma grande chance de ser um entendimento errado da salvação, e não necessariamente porque você está cheio de pecado. Às vezes é porque você entende salvação errado. E aí você não tem essa alegria. Eu me lembro que o pastor Paroski, nosso professor de teologia, ele havia citado uma pesquisa uma vez, que eu queria compartilhar rapidamente aqui, feita com 12 mil jovens adventistas no mundo todo. E a pesquisa notou algumas coisas interessantes. Olha só, 81% dos jovens responderam que nós devemos viver de acordo com as normas estabelecidas por Deus para ser salvo. 81% dos jovens falaram isso. Somente 28% haviam concordado de que não há nada que a gente possa fazer para a nossa salvação. Nada. Então, resumo da ópera, 44% diz que a principal ênfase do evangelho reside nas normas de um viver correto. E a conclusão é óbvia, que os jovens, pelo menos nessa pesquisa aqui, não estavam entendendo nada sobre salvação. E aí você perde essa alegria da salvação, porque às vezes você relaciona com as normas, a obediência, o viver. E aí a gente vai para a parte da lei, e aí no final das contas a gente vive a mesma experiência dos fariseus no tempo passado, que também não tinham alegria da salvação, mas eram completamente legalistas, né? E aí fica um peso nas costas. Você tira aquela alegria da salvação. Vocês falaram sobre a questão de pecado, tamanhos de pecado, essa categorização que se faz por aí, mas a Bíblia de fato faz uma categorização de pecado, mas não no sentido de qual pecado é maior, qual pecado é menor, mas uma separação de tipo de pecado. E basicamente, a gente poderia fazer um estudo grande aqui, né, discutindo sobre só esse assunto, porque ele é bem interessante, mas basicamente a Bíblia faz uma separação entre dois tipos de pecado, o pecado acidental e o pecado da rebelião. Simples assim. Pecado acidental, de maneira simples, é aquele pecado que você vai cometer querendo ou não, porque sua natureza te leva para o pecado. E o pecado acidental, o da rebelião, é aquele que você sabe que é pecado, pode evitar, mas você raciocina, você pensa, você pesa na balança e ainda assim você toma a escolha de pecar. Então, esse é o pecado da rebelião. E aí é o interessante que o livro de Hebreus, capítulo 10, por exemplo, ele diz assim, deixa eu abrir aqui só rapidamente, Hebreus 10, verso 26 e 27 diz assim, porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Basicamente, o texto, traduzindo em linguagem bem fácil para entender, para aquele que peca deliberadamente e ainda depois de ter recebido o conhecimento da verdade, ainda assim, que é o pecado da rebelião, não resta sacrifício, não resta, o sangue de Jesus não o cobre. Não porque não tem a eficácia, o poder do sangue, mas é porque a pessoa escolhe viver em pecado e fica longe do sangue que vai cobrir e o perdoar. Então, nesse sentido, a gente tem uma diferenciação de pecado, e aí muitas vezes se perde a alegria da salvação, ou por causa de pecados acariciados, pecados da rebelião, e aí você perde, né, completamente a alegria da salvação, porque você está afundado num pecado, vive pecando continuamente, como diz a Bíblia, ou você perde a alegria da salvação porque você não entende essa diferença de pecado. Porque, veja, Romanos é um texto bonito, eu estou me alongando aqui, mas já vou parar, tá? Romanos capítulo 8 é um dos textos mais lindos da Bíblia que eu encontro, que do verso 31 em diante, né? Aquele famoso texto de Paulo. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E aí, verso 33, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, pois está à direita de Deus, também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? E aí continua o verso 38 e 39, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E aí a gente poderia incluir, não estou fazendo nenhum tipo de acréscimo à Bíblia, mas no contexto aqui a gente poderia entender que nenhum pecado acidental poderia me separar do amor de Cristo, porque o sangue de Jesus cobre esse meu pecado. Eu tenho que me preocupar com o pecado da rebelião. Esse é o pecado que me separa de Deus. O pecado acidental vai existir até o dia da volta de Jesus, é só Jesus que vai extirpar isso da minha vida. Só que muita gente, ela pensa assim, daí é que entra o entendimento errado da salvação. Muita gente aceita Jesus, é batizado, tem aquela alegria maravilhosa. Nossa, eu estou na igreja, olha que coisa maravilhosa e tal.
Só que pensa assim, quando eu cometer o próximo pecado, aí a gente associa a vida cristã com uma escada, né? A santificação, a gente está subindo os degrauzinhos. E aí muita gente pensa assim, cometi pecado, você parece que despencou a escada abaixo e tem que começar tudo de novo, caminhada com Jesus. Pequei, despenquei, escada abaixo. E aí fica essa coisa horrível. Só que o que acontece é, a gente às vezes faz a ilustração da escada, só que a gente não se atém que a escada da santificação, da salvação, de todo dia, é uma escada que a gente nunca vai chegar no topo. Nunca. Porque vai chegar um tempo em que o degrau vai estar quebrado e para alcançar aquele outro degrau a gente não vai mais alcançar. Está muito longe. Quem vai cobrir esse degrau aí é Jesus Cristo. É Ele que vai cobrir, me puxar então para dentro do céu, para dentro da salvação, para dentro da eternidade. Então, o que eu quero dizer para quem está assistindo a gente é, se hoje a gente está sofrendo talvez por uma dúvida em relação à salvação, você tem que primeiro pensar, eu vivo uma vida em pecado contínuo da rebelião, ou eu peco, me entristeço, eu caio, mas me arrependo? Se você peca, isso aqui vai continuar até a volta de Jesus. Mas não é esse pecado que tem que tirar a tua certeza da salvação. O pecado da rebelião, sim. Esse tem que preocupar e esse a gente tem que fazer, tem que ter o arrependimento para voltar. Mas, às vezes, a certeza da salvação, muita gente associa com a ausência de pecado. Isso nunca vai acontecer até a volta de Jesus. Até mesmo porque aí corre o risco que entra algumas pessoas do perfeccionismo, né? Exatamente. É possível, eu consigo com as minhas forças, vou abandonando algumas coisas, né? Vou parar de comer isso e aquilo, de vestir isso e aquilo, ir em certos lugares e tal, né? E quando, na verdade, não é por aí, né? Então, o Marcelo aí falou muito bem, é algo muito importante. Eu já fiz algumas vezes, já fiz uma mensagem bíblica, não um sermão, e falando sobre esse assunto e fazendo a pergunta, né, para a congregação, enfim, né, para as pessoas. Só, agora você tem a certeza da salvação? Pedi assim para eles levantar a mão, né? E a maioria, todas as vezes que eu fiz essa pergunta, pouquíssimos levantaram a mão. Justamente porque vai dessa compreensão equivocada, distorcida do que é salvação, do que é Porque pecado. imediatamente a pessoa pensa assim, poxa, certeza da salvação eu não tenho, pequei hoje de manhã, pequei ontem à noite, né? E aí é o que é negócio, certeza da salvação não é ausência de pecado, porque nós temos uma natureza, Deus não tirou ela. A questão é, o meu pecado que eu cometi ontem, que está me pesando na consciência, me arrependi e foi um pecado acidental da minha natureza, não quis cometer, mas infelizmente apareceu esse pecado, ou é algo da rebelião? É só fazer essa diferença aí. Até mesmo antes o Anderson está se coçando aí para falar. Até mesmo porque se a gente imagina que não pode, que não tem a certeza da salvação com o pecado acidental, a gente joga por terra o que Cristo fez por nós. Aí a gente começa a achar que nós é que somos responsáveis no sentido de garantir a salvação, quando essa garantia é somente por Cristo. Eu só entro com a parte de aceitar. A transformação vem a partir daí, né? Que aí é uma caminhada, né? Cada um gosta dessa ilustração da caminhada, que inclusive os discípulos eram chamados, ou os cristãos no início eram chamados de o caminho, né? Fazendo uma alusão a Cristo. Então eu sempre gosto de fazer essa comparação com uma caminhada. Então Cristo, ele é o caminho, ele é com a gente durante a nossa vida, né? Então, cair a gente vai. Agora, como que a gente associa isso, né? E o que tem isso, a gente já explicou aqui um pouco, quem sabe o Anderson aí quer falar um pouco sobre isso também. Sobre essa importância disso tudo que a gente falou com o aspecto de testemunhar, né? De entender realmente a salvação, porque como é que você vai falar, né? De Cristo, como o Leandro ele mencionou também, se você não entendeu nada ainda. Você vai passar uma mensagem de fardo para as outras pessoas. Né? Imagina alguém que não é cristão. E aí você começa a dizer, olha, tal, e você começa com um papo desse, assim, tipo, eu sou pecador, e Deus fica lá como se Deus estivesse lá no céu com uma varinha lá esperando eu pecar, né, para soltar um raio na minha cabeça, sei lá. Olha a imagem que você passa de Deus distorcida de alguém que talvez hoje, né, depende de onde que você vive aí, se a cidade, enfim, às vezes uma cidade um pouco mais secularizada, que pessoas nem sabem direito o que é a Bíblia e tal, né. Então, a gente se começar a conversar ali com seu vizinho, com alguém sobre essas coisas, ele vai dizer assim, isso é uma loucura, eu não quero nunca fazer parte disso aí, porque eu já tenho meus fardos da minha vida, conta para pagar, filho doente, pessoa no hospital, isso e aquilo, eu não quero mais um fardo, né? Então, isso só corrobora, né, com a imagem que muitos têm, ateus, enfim, sobre o que é o cristianismo. E a gente precisa passar realmente
o que é ser cristão, o que é essa graça, o que é a beleza dessa caminhada com Cristo, que é de leveza, né? Que é de leveza, que é de paz, que Cristo traz ao coração, mesmo, né? Mesmo a gente errando todos os dias, mas não de forma, como é que se diz ali antes de, não, como é que é a outra palavra que você disse? Não de forma, tem o acidental e o outro qualquer? Rebelião? Rebeldia. Rebeldia, isso, rebelião, né? Não na forma de rebelião, né? Rebelião é você já está consciente que você não quer, né? Então... E, Jorge, aí, não sei se... Porque falhou um pouco o meu áudio aqui antes, quando o Marcelo não estava falando. Não sei se chegou a comentar que muitos têm dúvida do que é o pecado contra o Espírito Santo. Uhum. Né? E dizem, mas o que é o pecado contra o Espírito Santo? E é justamente isso que o Marcelo falou. O pecado contra o Espírito... Porque o Espírito Santo está o tempo inteiro, podemos dizer assim, nos incomodando. Né? Isso é pecado, nos dando alerta. Por quê? Porque a missão, a função do Espírito Santo é nos levar a Cristo. Então, ele faz nos conscientizar que somos pecadores e precisamos de Cristo. O Espírito Santo nos leva a Cristo, nos leva ao caminho da salvação. E quando a gente não dá ouvidos ao Espírito Santo, que eu cometi o meu pecado de rebelião, eu sei que é pecado, fui lá e fiz porque é o prazer da minha carne, eu quero, e eu estou consciente que é pecado e não me arrependo, sabe? Eu fui lá, pequei e não me arrependo mesmo. Esse é o pecado contra o Espírito Santo. Por quê? Não tem como eu ter o perdão. O Espírito Santo está me conduzindo a buscar o perdão, mas eu não quero, então é o pecado contra o Espírito Santo, porque ele não pode me perdoar porque eu não quero o perdão. Então é o que diz, né, que é o único pecado aí que é imperdoável, que é o pecado contra o Espírito Santo. Agora então vou soltar a bomba aí pro Anderson aí responder, já que ele tá quietinho aí. Não, já faz 50 minutos, né, que ele não fala. Só para cantar hoje, aí, por isso. Ah, tá só para cantar? Não, mas olha só, considerando tem muitas pessoas que você fala a gente está falando aqui, né, partindo do pressuposto de pessoas cristãs, independente da denominação, que entendem o que é pecado, né? Ou pelo menos subentendem, já ouviram falar, ou confirmam, enfim, creem que existe pecado. Mas o que foi, Anderson? Está rindo aí? Estou esperando a pergunta, já estou até... Agora, como que a gente vai explicar para alguém, conversar com alguém que não crê que existe pecado? Como que a gente vai falar sobre isso? Como a gente vai testemunhar de Cristo, vai falar de quem é esse Jesus, ou da salvação, ou de, sei lá. Estou abrindo uma janelinha aqui, mas é uma realidade hoje, né? Você vai se deparar com gente que várias pessoas já em conversas informais, às vezes família, enfim, né? Que não crê que exista pecado, né? Como que a gente pode abordar isso, enfim, não sei, né? Estou jogando aqui, veio na mente aqui, eu não sei se vocês têm alguma ideia. Anderson, vai lá. Tá, não, é claro, é algo bem complicado você explicar isso, né? Que eu ia falar assim, isso aí não veio do Espírito. Essa pergunta aí foi muito assim, muito amigo, né, cara? Vai tranquilo. Fala assim, Anderson. Fugiu do tema da lição, vou falar sobre o tema de quarta-feira aqui. Quarta-feira, vamos. Assim, não, vamos falar sobre pequenos grupos, aí fica mais tranquilo. Isso foi semana passada. Semana passada. Mas o Leandro falou algo interessante ali, que é a questão da questão do pecado contra o Espírito Santo, pecado de rebelião. E a gente às vezes acha que isso são só atos, né? Mas a gente estava conversando aqui e a lição ela vai falar um pouco sobre essa questão do que o que a gente precisa reconhecer. Nós somos pecadores, né? Uma forma que eu encontro de falar sobre o que é o pecado, não só em atos, porque hoje todas as pessoas dizem, tipo, eu usei isso aqui, é pecado. Eu comi isso, é pecado. Então, muitas vezes essas questões superficiais de apenas o que são ações, né? Que hoje imaginam ser pecados e muitas dessas coisas nem são pecados, né? Mas, enfim, eu sempre tento partir da questão do grande conflito em si, né? Nós hoje somos pecadores. Então, esse é o principal problema que o Senhor quer resolver na nossa vida. Claro, nós, como o Marcelo, vocês também estiveram falando aí, até o último momento da história desse mundo, continuaremos sendo pecadores e teremos falhas a consertar.
teremos falhas a abandonar, teremos pecados que são acidentais. Eu enxergo da seguinte forma. A gente estava vendo ali, antes de, quem sabe, tentar responder a tua pergunta. Eu já estou tentando responder a tua pergunta, mas antes de partir para o grande final aí, né? Deixa eu falar um pouquinho sobre essa questão também. A gente estava falando ali, certeza da salvação. O Marcelo falou da pesquisa ali, né? Da justificação pela fé. Eu fiz no outro distrito, né? Distrito seria um conjunto de igrejas, aí talvez você que está nos acompanhando talvez não saiba, né, o que é um distrito. A Igreja Adventista, ela tem alguns grupos de igrejas, vamos dizer 4 ou 5 igrejas, e a gente cuida ali, né, desse montante de igrejas, então nós chamamos de distritos. Então, quando eu estava no outro distrito, eu fiz essa pesquisa e ali só um irmão respondeu tudo certo. E eu acho que ele colou de alguém ainda, não sei. Mas ele foi o único que respondeu tudo certo, né? Os outros sempre tendo algumas dúvidas do que realmente seria a justificação pela fé. Então, o que é ter certeza da salvação? É certeza no que Cristo fez e faz, não no que eu faço. Por isso que a gente tem dúvida da certeza da salvação, porque eu olho para o que eu faço e como eu estou. Até a lição vai falar que a gente nunca vamos achar, algumas pessoas sempre acreditam que não são bons o suficientes para receber a salvação. Mas, na verdade, a gente não recebe por bondade. A gente sempre vai ser ruim, vai ser, né, um trapo. Essa é a grande questão aos olhos de Deus. Então, nós recebemos essa bênção. Então, ter certeza da salvação no que Cristo fez e faz, não no que nós fazemos. Esse é um ponto. E aí entra a questão do pecado em si, né? O que é o pecado? Como explicar o pecado? Então, o Marcelo já falou algumas coisas ali. Tem os pecados de rebelião, tem os pecados acidentais e temos nós que somos pecados. Você pode até evitar ao máximo não pecar de forma acidental, né? Mas uma vez ou outra vai acontecer, ou quem sabe muitas vezes vão acontecer, e você pode evitar o pecado de rebelião, e deve. Só que isso nunca vai tirar o seu gênesis, né, original, que está ali o pecado, e é isso que o Senhor quer resolver. Então, eu acredito que essa seria uma boa explicação, né? Não sei se eu respondi a tua pergunta, mas essa seria uma boa explicação do que seria o pecado e como tentar explicar isso. É claro que é muito complexo, né? Mas a gente estava falando ali de algumas coisas e é interessante a gente, quem sabe, falar um pouquinho sobre isso. Vocês já falaram, na verdade, mas, por exemplo, ali a questão de testemunhar, né? Eu preciso ser livre exatamente de pensamentos que vão me escravizar, como os Gálatas eram escravos dos pensamentos de que eles tinham que fazer algo para receber a salvação. Então, para eu conseguir ter um bom testemunho do que Cristo fez por mim, eu preciso entender isso. Eu creio que é a base de todas as coisas. Porque isso vai me impulsionar, né? É a alegria que inunda o nosso coração em saber que eu não sou nada, mas através de Cristo Jesus eu posso começar a viver uma vida não no padrão elevado de Cristo, mas no padrão ao qual Ele requer que a gente possa viver. E aí vem a questão ali a gente estava lendo aí Pedro, né? É isso? Não, Efésios, capítulo 5, verso 10, diz assim, ó, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. É interessante que o Diógenes falou ali a questão de uma graça barata. Então, agora eu sou salvo para ter novidade de vida. O Senhor vai fazer da minha vida uma nova criatura. Então, agora, com essa questão ali, recebi essa bênção. Mas eu preciso agora viver no padrão, e aqui a palavra obra, se não me engano, é iron, é um padrão, é algo que me convida a viver um padrão moral, né? E um padrão, um padrão moral e um padrão legal. Ou isso muitas vezes voltado à questão de lei, né? Então eu preciso viver nesse padrão, mas não por mim. E aí, quando eu leio aqui Gálatas, capítulo 2, verso 20, isso fica muito claro. Porque o que nós fazemos não vem de nós, vem de Deus. O que eu aceito da parte de Cristo Jesus vem de Deus, não vem de nós. E aqui diz assim, ó, esse viver que agora tenho, Paulo dizendo, na carne, e Paulo vai colocar carne e espírito, né? Então, muitas vezes, carne tem uma conotação negativa. Mas agora, aqui, quando Paulo usa a palavra carne, ele não está colocando no extremo negativo. Ele está dizendo, esse agora que eu vivo na carne, esse exterior, as minhas ações, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, ou seja, as nossas ações, o nosso testemunho não são porque somos bons,
mas é porque agora o Cristo Jesus, de uma forma especial, começa a moldar a minha vida. E o pecado de rebelião contra o Espírito Santo, na minha concepção, o pior dele não é aquilo que a gente tem já formado na nossa mente, como eu não fumo, eu não bebo, eu não danço, eu não faço nada disso. Mas a grande questão é eu deixar o Espírito Santo me moldar ao caráter e à vida de Cristo Jesus. Quando eu não vivo e quando eu impeço o Espírito Santo de fazer isso na minha vida, para mim é o pecado contra o Espírito Santo. É viver contra os padrões do Evangelho que agora quer moldar e transformar a minha vida. E eu preciso deixar isso acontecer. E é o que Paulo diz, né? Eu vivo isso pela fé, não é por mim, mas o Senhor agora me ajuda a viver assim. É como se fosse uma extensão, né? Cristo, enfim, é a árvore, é a raiz, nós somos os ramos. Então, nós somos uma extensão disso, somos a extensão do pensamento de Cristo, da vida de Cristo, das ações de Cristo. É como se fosse uma embaixada, né? Nós somos uma embaixada do reino dos céus aqui nesse mundo. Então, nós precisamos agora expressar todos os padrões, né, legais, moral e assim por diante, através da nossa vida. Não, claro, fazendo isso para ser salvo, mas fazendo isso porque agora o Senhor está vivendo também através da nossa vida, das nossas ações. Nós começamos a, vamos dizer assim, resplandecer tudo isso, né? Então, eu acho que essa é a grande questão. Se eu não consigo entender isso, já fica mais difícil eu apresentar a pessoa de Cristo Jesus. Eu vou apresentar a Cristo Jesus de uma forma, muitas vezes, doutrinária, mas não com amor, salvação, a qual o Senhor se apresenta. Não estou dizendo que a doutrina é algo ruim, mas eu estou dizendo que quando eu faço só isso, a gente acaba destituindo a beleza e o amor que nós encontramos no Evangelho. Eu acho que é isso. Marcelo, queria falar antes? Não, eu só ia falar um negócio que o Anderson falou que é interessante, né? Como isso afeta o testemunho. Se você não entende errado a salvação, perde a alegria da salvação, ou você vive uma salvação baseada naquilo que você faz, o seu testemunho vai ser um testemunho completamente legalista. E se alguém receber esse testemunho e aceitar a salvação por aquilo que se pode fazer, você vai criar uma geração de legalistas, né? Seus filhos espirituais serão legalistas como você, porque você passou isso. Agora, se você dá um testemunho entendendo que falho eu sou, não escondendo nossos defeitos, não escondendo nossos fracassos e insucessos, mas falando, Jesus me cobre, Jesus me salva. E eu passo uma graça que é a verdadeiro evangelho, você passa essa alegria para a pessoa e você cria uma outra geração de filhos completamente diferentes. E aí a gente pode pensar nos fariseus, né? Que Cristo falou o seguinte, olha, vocês fariseus que lideram o povo, dirigem o povo, vocês não entram no reino e pelo que vocês falam não deixam outros entrar também no reino, né? E quando Jesus disse aquela frase lá, tão famosa, né? Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. O contexto do que Jesus fala é aliviar do quê? Dos fardos que os fariseus impunham ou colocavam sobre as costas do povo para a conquista da salvação. E eles falavam assim, mas é muito difícil seguir isso aqui. Aí o povo não era alegre com a salvação. Jesus tirou esse fardo do peso daquilo que você faz e colocou, olha, deixa que eu faço isso por você, é eu que te salvo. E isso alivia. Então, isso não só traz alegria pra gente, porque isso completamente afeta meu testemunho daqui para frente, porque se você sabe que você não tem capacidade para nada, é Jesus que te salva, claro que não há graça barata, como o Leandro falou, né? A graça, ela é de graça, mas não é barata, né? Custou a vida do Filho de Jesus. Então, quando você passa isso, imagine a empolgação que você vai falar, a certeza da salvação para outra pessoa, falar o seguinte, olha, você está com fardos, segue o Jesus que eu sigo e ele vai te salvar, ele vai tirar essa monteira de fardos das tuas costas. Agora, se a gente prega de uma maneira legalista, a gente vai fazer uma geração de legalistas e, na realidade, em vez de tirar fardo, a gente vai estar colocando um monte de fardo nas costas. E o testemunho é completamente comprometido nesse sentido. Por isso que a gente precisa urgentemente, começar por mim, né? A viver o Evangelho. E falando especificamente aqui, se você que nos ouve é um líder religioso, né? Não importa se é pastor, padre, presbítero, ancião, diácono, enfim, você exerce uma função de liderança na sua comunidade religiosa, se você não segue os princípios do reino do Evangelho de Cristo, que a gente tem aí na Bíblia, né? Você está conduzindo outras pessoas a serem legalistas no sentido
de seguir apenas o que você, como líder, acha que tem que seguir, né? E às vezes o pior disso tudo é que usa ainda o nome de Deus, né? Olha, passei a madrugada aqui orando, o Espírito Santo pediu para eu falar tal coisa aqui, que tem que parar de isso e daquilo, não sei o que e tal, mas aí você vai para o evangelho e tal, e, sabe? E aí você parece que começa a ver uma, né? Mais ou menos nessa linha dos fariseus aí, né? Porque se tem um público que Jesus bateu forte, né? É o público religioso já. Porque, de certa forma, eles já tinham conhecimento, inclusive, da profecia e da Torá, né? Enfim, que é o que eles tinham. Então, o padrão, vamos dizer assim, da misericórdia, né? A forma como Deus, ele vai de acordo com o conhecimento que a pessoa tem da palavra e também o exercício, a forma como ela exerce a sua enfim, a sua influência sobre os outros também é a partir do conhecimento que tem, né? Então, você apenas ter um conhecimento, eu sei, né, as doutrinas todas e tal, poxa, legal, tudo bem, ótimo que você conhece. Mas você vive no padrão do evangelho essas doutrinas? Se não, serve para nada. Você é apenas uma pessoa que às vezes pode ser até autoritária, né? Ou como os fariseus, aí começa a inventar um monte de regrinha disso, daquilo, né? E aí a gente tem como resultado disso, né? Pessoas, eu vou pegar o gancho aí que o Marcelo falou, né? Pessoas que estão carregando fardos e Cristo, quando fala esse texto, né? Vinde a mim e tal, ele está dizendo, em outras palavras, né, Marcelo e amigos, como posso dizer assim, a minha forma de interpretar a lei é leve, né? Então deixa que eu carrego, não carregue esse jugo pesado, essa forma de interpretar a lei, né, que é pesado sobre os ombros de vocês. Coloque sobre as minhas costas que a minha forma de interpretar a lei é leve. Então vem comigo, né, e deixa que eu carrego isso e tenha uma vida em abundância, né, e deixa ser transformado, né, e aí vem o pacote todo, né. A gente já falou isso algumas vezes aqui. É um perigo e por muito tempo ainda muitas pessoas ainda batem nessa tecla, né, de focar apenas uma transformação da casca. Que a gente gosta de olhar apenas a casca, né? E às vezes a casca pode estar muito bonitinha, pode enganar todo mundo. Mas e onde é que está o evangelho nisso tudo, né? Então eu penso que a transformação, uma vez eu preguei sobre a parábola do fermento, né? Ele começa a transformação de dentro para fora, né? Depois a massa cresce, né? Do fermento lá, enfim, do pão, quando você vai fazer um pão, etc. A transformação ela vem de dentro para fora, né? Então, a casca ela também vai se transformar, mas se dentro tiver ruim, né, a casca vai durar pouco, que você vai perceber que por dentro é falso, que por dentro está podre, não tem nada de evangelho, não tem nada de Jesus, tem só uma roupa bonita por fora, né? Então, enfim, isso tudo é importante para a gente poder de fato testemunhar de quem é esse Jesus, né? Tá desligado, Marcelo, teu áudio. Exatamente o que eu queria falar sobre isso, sobre a questão do testemunho, porque o testemunho ele é muito mais do que um estudo bíblico. Ele tem que preceder o estudo bíblico e ele tem que ser depois do estudo bíblico e você vê uma vida assim, antes e depois do estudo bíblico e durante também. Porque muita gente acha que testemunho é dar estudo bíblico, a gente até falou isso em outros vídeos aqui, mas é contar a sua história. Eu lembro daquele episódio, não sei se quem está assistindo aí já leu, né? Mas no livro de João, capítulo 9, conta a história de um cego que foi curado por Jesus, ele passou a enxergar, e aí os fariseus começaram a criticar Jesus e questionar esse homem, e aí no verso 24 diz assim, olha, então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram, dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Os fariseus se referindo a Jesus, nós sabemos que esse homem é pecador, ele quebra a lei de Moisés e tal. Aí o que o homem falou, olha, se é pecador, eu não sei. Só sei que eu era cego e agora eu estou vendo. E isso não tem como negar. É um testemunho da minha vida. Nem vocês podem dizer que não é real o que está acontecendo. Entende? Agora, se ele é pecador, eu já não sei. Eu só sei que eu era cego e agora eu estou vendo. E testemunho é basicamente isso. E tem muita gente que se preocupa. Pastor, beleza, já entendi sobre a questão da alegria da salvação. Eu tenho que ter alegria. Eu tenho que buscar. Meus pecados, eles não cancelam a salvação. No seu pecado acariciado, pecado da rebelião, mas o meu pecado acidental vai durar comigo até a volta de Jesus. E o testemunho é importante porque eu dou 3 motivos aqui. Primeiro, ele é relevante. Você não está contando histórias lá de outras pessoas, do passado, do antigo, você está contando a sua história.
Então é relevante para o contexto onde você está, para as pessoas que você conversa. Segundo, ele é único. Não existe uma história igual à sua. Então você é a maior autoridade para contar a sua própria história. E terceiro ponto, ele serve de espelho para a pessoa que você compartilha, para que você possa dar para essas pessoas algum elemento para comparar e inspirar a vida delas a também ter uma mudança de vida única na vida delas também. Então, por isso que o testemunho é completamente importante. Agora, já pensou se você não tivesse a alegria da salvação? Você vai, na realidade, falar assim, olha, eu tinha uma vida difícil e quando eu conheci Jesus ficou mais difícil ainda. Não faz sentido. Você fala assim, não, Jesus me aliviou meus fardos, Jesus fez isso comigo, ele melhorou minha vida e tal. E aí, se vocês me permitem, não sei se vocês me deixam aí, é coisa rapidinha. Eu trouxe um PowerPoint aqui com uma tela só, para dar uma dica, que já foi falado no passado, mas sobre como testemunhar. Posso colocar aqui? Tá bom. Então, deixa eu colocar aqui rapidinho. Eu estava procurando, achei interessante isso num livro. Testemunhar é falar. Então, tem esse acróstico aí, ó, que é o roteiro FALE. Então, como testemunhar? Falando. Então, siga ali o FALE, né? E, basicamente, o que é o FALE? O F é fatos da sua vida passada. Basicamente, quais são os fatos da sua vida antes de experimentar a conversão que você teve em Jesus Cristo. Então, você se identificar com a pessoa com quem você está contando, não ficar mencionando o tempo todo fatos desagradáveis, como se isso fosse virtude, né? Eu era bandido, matei 50, fiz isso, fiz aquilo. Não fica falando tantas coisas assim também, mas fala como eram os fatos antes da sua vida. Aí você vai para a letra A do Fale. Aí você vai contar os acontecimentos que levaram você a Jesus Cristo. Ou seja, quais os eventos ou circunstâncias que influenciaram você? Por exemplo, eu sentia falta de paz, eu tinha um vazio no coração, eu sentia medo. É aquilo que você sentia um pouquinho antes de conhecer Jesus. E como isso afetava a sua vida? Poxa, eu não conseguia trabalhar, eu me sentia pesado por causa disso, daquilo. E aí, isso é que me fez ter necessidade de Jesus Cristo. Então, você está contando os acontecimentos que levaram você até Cristo. Aí, a letra L do acróstico ali é louvor a Cristo pelo dia da salvação. Ou seja, como você recebeu essa salvação e que diferença fez isso na sua vida. Então, você contar como é que aconteceu. Um amigo me contou, sei lá, um dia eu pisei numa igreja lá e me abraçaram e tal. Nesse momento, evitar jargão religioso também, mas contar, enfatizar textos bíblicos de como você encontrou Jesus. Eu li isso aqui, eu fiz um estudo bíblico e Jesus falou que ia tirar meus fardos. Olha que maravilhosa notícia foi essa para mim. Pronto. Você está contando, dando louvor a Cristo pelo dia que você encontrou a salvação. E a letra E agora você dar ênfase na vida atual. O que Jesus está fazendo por você hoje, né? Só que assim, mostre como Jesus lidou com seus problemas, enfatize a mudança da sua vida, mas também seja honesto, né? Cristo, ele transformou você, mas ainda a gente tem muito a ser transformado. A gente não pode dizer assim, sou perfeito. Né? Eu tenho fracassos, a igreja que eu frequento também é uma igreja que tem fracassos, só que Jesus continua fazendo isso hoje por mim. Então, só coloquei esse acrósticozinho porque eu achei interessante, porque acróstico faz a gente decorar, né? Então, fale, fatos da sua vida passada, acontecimentos que levaram a Cristo, louvor a Cristo pelo dia da sua salvação, contar o que aconteceu naquele momento e dar uma ênfase no hoje, no que Jesus continua fazendo, mesmo a despeito de a gente ter nossas quedas e nossos fracassos. Né? Então, eu só queria compartilhar isso com relação aí ao testemunho, né? Se for ajudar alguém que vai estar assistindo aí o vídeo. Leandro, agora... Já me ajudou. Eu já ia falar meu testemunho aqui passado, já não vou mais agora. O Anderson, tempo que ele era cantor aí nos bares, né? Ele tinha um violão aí que cheio de perdida e um dia ele estava tocando, ele conta aí, né? Não destruiu nenhuma corda do violão e ali ele teve a certeza mesmo que não é brincadeira, viu? Tô zoando aqui, internet. Mas, daqui a pouquinho, aproveitando o gancho, eu falei isso para brincar aí, não sai aí do canal agora, porque daqui a pouco nós temos um momento muito especial. Anderson Cordeiro, o cantor. Eu acho que podia ser agora. Podia ser agora, né? Podia. Para encerrar com chave de ouro aqui o negócio. Então, há pedidos, né? Há pedidos, não tem como negar. O momento que você, meu querido amigo, tinha para sair,
era antes desse momento agora, então misericórdia da sua vida, dos seus ouvidos. Fala aí. É sério mesmo agora? Se você gostar da música, dá um like. Se não gostar, não faz nada, tá bom? Em breve, Apple Music, Spotify e tal. Anderson Isso, vai estar em todas essas plataformas aí, tá bom? Vou começar a fazer aí de madrugada aí umas playlists também, né? A gente tocando aí tipo de umas 10 até meia-noite, 1 hora. Então, fazer uma live que não vai sair. Por enquanto não está por enquanto não tá nas plataformas digitais, está nas plataformas da igreja, né? Isso, na plataforma da igreja. Ó. Se você quiser acompanhar a plataforma da igreja de São Domingos esse sábado, eu vou estar lá. Então, que Deus te abençoe aí, né? E tenha misericórdia dos seus ouvidos. Vai lá. Mas é agora mesmo? É assim mesmo, cara. Aqui o negócio é bate-pronto, cara. Tá. Quem sabe Irmãos, faz ao vivo. Orem por mim nesse momento, por favor. Sabia que o homem seria infiel, mas não desistiu. Morreu numa cruz antes mesmo do mundo existir. Empoeirou suas mãos e seus pés, foi flagrante o amor que sentiu por mim. Soprou em mim seu sopro tocante, diamante que quer ver alguém viver. Soprou em mim seu sopro tocante, diamante que quer ver alguém viver. Show de bola, hein? Ó, quem Aí, sabe faz ao vivo. Valeu, gente. Eu quase esqueci de ligar o áudio aí, né? Ia ficar legal. Deu tudo certo, muito bom. Na próxima você canta de novo. O Marcelo também canta, né? Não. Canto não. Põe playback aí. Não. Tô sabendo, hein, Marcelo? Canta que eu toco, então, e você canta na próxima, né? Aí, uma vez eu cantei lá na igreja da linha São Lourenço lá, eles me chamaram de Feyerabend.
Daí eu falei, não vou cantar mais agora. Tô brincando, pessoal da linha, um abraço aí, viu? É isso, senhoras e senhores. Ou melhor, só senhores. Senhoras que estão nos acompanhando também, né? Senhoras e senhores. Com esse pensamento, então, com essa música aí do nosso Anderson Cordeiro, o cantor, né? Vamos terminando, então, né, o episódio de hoje do canal Vivendo o Reino. Compartilhe esse conteúdo aí. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe com outros. Se inscreva aí, né? Aqui, né, Marcelo, vai colocar aí a coisinha. Sim, o negócio aí. Em algum lugar aí. Se inscreva aí no nosso canal, compartilhe, dá um joinha aí se gostou também, tá certo? E vamos seguir, vivendo o reino, né? Amando a Deus e as pessoas. Esse é o canal da esperança. Canal Vivendo o Reino, é isso aí. Então, que Deus abençoe você. Valeu, Marcelo Nascimento. E o Diógenes? Leandro Menezes e eu, Diógenes Gonçalves, que foi... Lembrando as pessoas a seguirem o mesmo exemplo da capa da lição dessa semana. Compartilhe o canal Vivendo o Reino com as pessoas. Olha aí, ó, viu? Mensagem subliminar. Aí, ó. Publicidade gratuita aqui. É isso aí, então. Valeu, companheiros. Até semana que vem. Valeu. Canal Vivendo o Reino. Um abraço. Eita. Me fala da pergunta antes aí, Diógenes, que eu não sou muito no queima-roupa, não. Todo mundo com cara de identidade agora. Ai, senhor. Foi plágio, cara, foi plágio. Mas sabe o que significa esse desenho da lição? Muita gente vai falar assim, não, é testemunhando, tal. Não, são as pessoas falando assim, cara, ó, compartilha o vídeo do Vivendo o Reino, ó, assiste o Vivendo o Reino, curte lá o canal, ó, tá vendo? Curte aí, ó, se inscreva no canal. É o Vivendo o Reino. Então, já faz essa propaganda aí no final do início aí. Tá, olha aí, pessoal, até a lição fazendo propaganda do nosso canal aí, ó. Curte aí, compartilha aí, ó. Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Vivendo o Reino, o canal da esperança. E hoje nós estamos... Isso é plágio?